Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, tá pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Deixar aqui um grande abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a você, inscrito no meu canal. Meus amigos, hoje vou falar sobre curiosidades do sistema religioso cristão e o livro Bíblia. Mas por que abordar mais o sistema religioso cristão? A razão é muito simples, né? Vivemos em um país de grande maioria essencialmente cristã e por este motivo abordamos aqui mais o cristianismo e o livro Bíblia. O livro Bíblia, arrogado pelos cristãos como sendo a infalível palavra de Deus, não deveria ter sequer uma contradição. Já deixaria de ser divina, né? Porém, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, intolerância e milhares de contradições. Amigos, a Bíblia tem, por exemplo, contém nela incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, mentiras e muitas barbaridades. Além de que a Bíblia é repleta de alegorias e fantasias como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, jumento que fala, homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra e dragão de 7 cabeças. Além de absurdo científico como coelho que é ruminante, morcego que é ave e uma virgem que dá a luz de um pombo, né? Mas não parasse por aí, meu amigo, o cristianismo é repleto de homicídios, genocídios, tortura, exploração de credibilidade popular, violação dos direitos humanos, envolvimento com o Holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, perseguição, inquisição, acobertamento, evasão, repressão, corrupção, desvio e submissão. Tudo isso está contido no livro Bíblia e na religião cristã. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas curiosidades, né, cristão? Para que você fique sabendo de mais algumas curiosidades a respeito de sua religião. Você sabia, cristão, que Jazobeão, chefe da guarda de Davi, do famoso rei Davi, com um arremesso de lança, matou 300 soldados de uma vez só, apenas com um arremesso de uma lança, matou 300 soldados. Isso está em Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Acredite se quiser. Você sabia, cristão, que Davi feriu 200 filisteus e cortou fora os seus prepúcios e deu como dote para se casar com a filha do rei Saul? Pois é, isso está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. Para quem não sabe o que é prepúcio é a pele em cima do pênis. Aquela pele que chamamos de filmose, né? Então, isso era tradição entre eles. E o rei Davi, para se casar, né, com o rei Saul, na realidade ele não era rei ainda, para se tornar rei, casando-se com a filha do rei Saul, né? Então ele matou, né, 200 filisteus e arrancou o prepúcio da pele do pênis e levou de presente como dote ao rei Saul, né? E ali ele casou-se com a filha do rei Saul, sendo que ele vivia também com o filho do rei Saul. Aí o irmão da mulher dele, o cunhado, né? O Jonathan, que era apaixonado por ele e ele pelo Jonathan. Logo, o rei Davi era bissexual. Você sabia, cristão, que 42 mil pessoas foram degoladas porque não sabiam pronunciar a palavra chibolete? Isso é mais dos absurdos bíblicos, né, que tem lá, né? Mais uma baboseira da Bíblia, né? Então, 42 mil pessoas foram ali mortas apenas por não pronunciar a palavra corretamente. Veja o que diz o texto de Juízes 12. Então lhes diziam, diz, pois, chibolete, porém ele dizia cibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam no Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil pessoas mortas apenas por não pronunciar uma palavra correta. Você sabia, cristão, também que a Bíblia proíbe, veja só a quantidade de coisas que a Bíblia proíbe, né? A Bíblia proíbe comer carne de porco, como está em Levíticos 11, 7.
comer alguns frutos do mar, como está em Levítico 11:12. Comer fruto de uma árvore com menos de 3 anos. Levítico 19:23. Essa questão de comer fruto de uma árvore com menos de 3 anos, né? Então ali quando eles plantavam uma árvore, na tradição lá, né, que a árvore podia dar fruto até no primeiro ano, né? Como tem árvores que dão fruto até no primeiro ano. Mas eles não podiam comer. Eles perdiam a colheita do primeiro, segundo, e só após o terceiro ano é que eles podiam comer os frutos dessa árvore. Tá? E segundo a tradição lá bíblica. Você sabia que é proibido também cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim? Olha só, né? Que besteira, né? Levítico 19:19. Era proibido cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim. Você sabia que era proibido semear a terra mais do que 7 anos? Veja só podiam semear aquela terra durante 7 anos. Dali para eles já eram, né, tinha que deixar aquela terra, já era proibido, né, para eles. Como está em Levítico capítulo 25 e versículo 4. Tá? Era proibido também usar vestimentas de tecidos com fios diferentes, como está em Levítico 19:19, ou seja, tinha que usar apenas a vestimentas deles próprias, não podia usar outro tipo de vestimenta com tecidos diferentes. Tá? Era proibido também cortar o cabelo, como está em Levítico 19:27, e também era proibido raspar a barba, né, como está em Levítico 19, também 27. E também era proibido fazer tatuagem. Né? Era proibido fazer tatuagem em Levítico 19:28. Você sabia também, cristão, que apenas 144 mil homens serão escolhidos, como diz em Apocalipse 14, versículo 1. Isso aqui é a respeito do juízo final, do arrebatamento dos que serão levados. Então diz o seguinte: e olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e traziam na fronte, na testa, escrito o nome dele e o nome de seu pai. Né? Então o mito Jesus voltaria aqui com o pai dele, né? Ele é o mito, ele é o pai é ele, né? Mas ele voltaria aqui com o pai, e os que já estavam escolhidos, 144 mil homens, né? Isso diante de toda a criação, né? É um absurdo, né? Então apenas 144 mil seriam os escolhidos, os salvos, né? Para serem salvos lá no juízo final. Você sabia, cristão, que a verdadeira causa da destruição de Sodoma e Gomorra na mitologia bíblica não foi a prostituição? Pois é, existem duas versões, ou seja, uma contradição na Bíblia, né? Em Judas capítulo 1, versículo 7 e 8, a razão seria sim a prostituição, como está escrito aqui, né? Veja só. De modo semelhante a este Sodoma e Gomorra e as suas cidades em redor se entregaram à iniquidade e a relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Então significa o seguinte, quando ele diz aqui também, relações sexuais antinaturais, aqui é um caso de homofobia, né? Aqui no caso, quando diz antinaturais, é que não eram homens com mulheres, e sim homens com homens ou mulheres com mulheres, né? Não eram natural. O natural para eles era homem e mulher. Tá bom? Aí continua no versículo 8 dizendo: da mesma forma, estes sonhadores contaminaram seus próprios corpos, rejeitando as autoridades e difamando os seres celestiais. Isso aqui é por ocasião, né, quando os anjos foram lá visitar Sodoma e Gomorra e o pessoal lá queria conhecer os anjos. Conhecer na linguagem antiga era ter relações com eles. Tá ok, pessoal? Mas há uma contradição quanto à destruição aqui, em Ezequiel 16:49. Veja o que diz em Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, que diz que o pecado de Sodoma era a soberba, a gula, a preguiça, a cobiça e a falta de ajuda aos pobres. Então, aqui em Ezequiel, o que teria destruído Sodoma seria exatamente isso aqui. O pecado de Sodoma seria a soberba, a gula, a preguiça,
a cobiça e a falta de ajuda aos pobres. Por este motivo, sim, Sodoma e Gomorra, lá na mitologia bíblica, teria sido destruída, tá, pessoal? E não por prostituição, como diz em Judas, tá? Você sabia, cristão, que a Bíblia é homofóbica? Já fiz até vídeos, né, sobre isso, né? Davi, né? Davi que seria gay, se fosse real. Mas, veja só, Romanos capítulo 1, versículo 31 e 32. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Aqui repete, sem afeição natural. Para eles a naturalidade é o quê? Homem com mulher, e não homem com homem ou mulher com mulher. Então, sem afeição natural. Irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam, né? Condena à morte exatamente a homossexualidade. Não somente os que fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? E também tem, Levítico capítulo 18, 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Tá vendo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e madricidas e para os homicidas. Agora vem, capítulo 12. Para os devassos, né, devassos e para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Veja só. Aqui, mais uma vez, a Bíblia homofóbica, né? Quando diz que a lei veio aqui para os devassos, para os sodomitas. No meu caso, se aplica em não religioso, que eu não sou religioso, tá? E também contra a doutrina, que também sou contra todo tipo e qualquer tipo de doutrina religiosa. Continuando ainda no caso de homofobia na Bíblia, né? Ainda tem em Levítico capítulo 20, 13. Veja o que diz. Quando também um homem se deitar com outro homem como se mulher fosse, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o sangue deles será sobre eles. Viu aí? Então, se um homem se deitar com outro homem como se mulher fosse, né? O sangue deles virá sobre eles. Certamente morrerão. Aí, provando mais uma vez que a Bíblia é homofóbica. Você sabia, cristão, que o Deus bíblico quer você burro? É verdade, o Deus bíblico realmente quer você burro. Por quê? Veja o que eles escreveram aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Viu aí? Mais uma vez provando que a Bíblia quer você ignorante, ou seja, as religiões querem vocês ignorantes. Tá bom, crentes? Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui a respeito que se refere até os concílios, né, como foram compilados, né, essa coisa toda aí da Bíblia, lá a criação do cristianismo e da divindade do mito Jesus. Tá? Então, para que você saiba, cristão, no quarto século havia correntes diferentes dos que acreditavam que Jesus era o Messias. Ou seja, havia correntes que acreditavam que Jesus, o mito, seria o Messias, e outras correntes que discordavam, acreditavam que ele não era o Messias, era apenas um profeta, mais um profeta dos milhares que existiam, né? Então, para isso que foi feito os concílios, né? Para eleger por maioria de votos Jesus lá. Aí continua dizendo, as principais correntes citadas na história são os seguidores de João Batista, com uma doutrina semelhante à dos assênios. E também os seguidores dos apóstolos, também chamados de nazarenos e ebionitas, ou pobres. E também tinham os seguidores de Paulo, das comunidades que supostamente ele formou. Tá? Estas correntes divergiam em vários pontos. Elas se contradiziam em vários pontos. Né? Ao ponto de a epístola, ou seja, a carta de Tiago, ter sido recusada nos primeiros concílios, por ser uma clara resposta à carta de Romanos de Paulo. Ou seja, aqui, lá nos concílios,
onde foi compilado, né, foi escolhido, aqui precisava escolher, porque aqui divergiam entre a carta de Paulo e a carta de Tiago. Aqui havia uma divergência, né? A carta de Romanos e a carta de Tiago. Então, eles tiveram que escolher e optaram exatamente pela carta de Romanos, né? Aos Romanos. As epístolas que citam confrontos mais diretos acabaram por não entrar nas escrituras. O que eu estou falando? Aquelas que tinham um confronto, que provava algo, que dava a entender que o Jesus bíblico, lá, o mito que eles estavam criando, dando uma divindade a eles, não provava que ele não seria, né, uma divindade. Então essas foram retiradas e foram deixadas apenas no Novo Testamento, na compilação da Bíblia Novo Testamento, foram deixadas lá nos concílios apenas aquelas que interessavam à igreja. Tá, pessoal? Então, segue-se. Só restando aos apócrifos e evidências externas, ou seja, esses livros que não foram aceitos nos concílios, na compilação da Igreja Católica do Novo Testamento, da divindade de Jesus Cristo, foram considerados apócrifos. Tá? Veja só uma das contradições entre Tiago e Romanos. Veja só, Tiago 2:24 diz: "Vês que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé." Então, o Tiago aqui afirma que o homem não era justificado apenas pela fé. Tinha que ter obras, tinha que fazer o bem ao próximo, tinha que ajudar o próximo. Isto dito pelo Tiago, né? Na carta de Tiago, na epístola de Tiago. E já na epístola de Romanos 3:28 diz o seguinte: "Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei." Ou seja, não precisava ajudar o próximo, não precisaria fazer nada por ninguém, né? Bastaria ter fé e aí estaria salvo, né? E é isso que prevaleceu, porque a carta de Tiago foi excluída e o que ficou foi Romanos, capítulo 3, versículo 28, né? Ou seja, não precisaria fazer o bem, basta ter fé e estar salvo, né? Pois é, pessoal. Então, só para encerrar, eu quero citar aqui duas coisas. Uma é um pensamento do Marquês de Sade, que diz o seguinte: "Só é preciso de duas coisas para acreditar em milagres: um charlatão e uma multidão de tolos." Isto dito pelo Marquês de Sade. E eu gostaria de dizer para você, cristão, que diz que seu Deus é onisciente, né? O único que sabe de todas as coisas, a onisciência. Você diz que o seu Deus é onipresente, né? O único que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E você diz que o seu Deus é onipotente, o único que tem poder infinito. Não é verdade? Pois é, cristão. E eu digo que você é um inocente se acredita em tanta bobagem. Forte abraço e até o próximo vídeo.